Bom, você foi fazer uma cirurgia no dentista e aí tá na hora de tirar os pontos e gostaria de saber como é que faz esse procedimento em casa. Tô certa? Acompanhe comigo direitinho, com atenção esse vídeo que eu vou te explicar tudinho, tá bom? Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Primeiramente, pessoal, eu quero explicar uma consideração a respeito da remoção da sutura, tá bom? Para nós, dentistas, que fazemos a remoção da sutura, nós seguimos protocolos rigorosos de esterilização, biossegurança para poder atendê-lo, tudo bem? Essa é uma das considerações mais importantes para que não haja contaminação na hora de remover o ponto. Como você está pretendendo fazer esse procedimento em casa, nós nesse vídeo vamos ensinar você a fazer da melhor forma para que você consiga ter um bom sucesso aí pós-operatório, tudo bem? Mas eu preciso ressaltar que se tiver possibilidade de voltar ao dentista, né, para fazer a pós-averiguação de como é que ficou a região, o controle do pós-operatório é importante. Por isso que nós pedimos para que o paciente, geralmente depois de uma cirurgia de médio porte, retorne ao consultório para que a gente veja se está tudo direitinho. Bom, pessoal, uma observação muito importante, hein? Antes de tirar o ponto, você tem que observar bem se já está no momento de tirar o ponto. Tem pessoas que no terceiro dia, que o ponto está ali meio frouxo, caindo na língua, quer tirar, mas não é isso, tudo bem? O momento certo é após 7 dias, tá bom? Feitos a cirurgia, tudo bem? Primeira consideração para remover um ponto, gente, é boa visibilidade, tá? Se você fez uma cirurgia no local em cima, né, em algum dente de cima e não consegue ter visão direta, eu recomendo você não fazer a sua própria remoção do ponto, tudo bem? Pedir ajuda a uma pessoa para que você, deitado, consiga ficar numa posição confortável e essa pessoa com visão direta consiga fazer a remoção desse ponto. Primeiro passo. Segundo passo, do que você precisa? Em geral, de uma tesoura de fino calibre, né, pontudinha, e também uma pinça, tá bom? Que tipo de pinça? Se você está em casa, pode comprar uma pinça nova, a pinça de sobrancelha está de bom tamanho. Veja bem, não é porque são novos ou porque são seus de casa que estão esterilizados. Precisa da manobra número 3, né? Que é a esterilização do material, tá bom? Como fazer essa esterilização? Água fervente, tá bom? Por 10 minutos, em primeiro passo. Depois, jogar essa água fora, colocar os instrumentais numa superfície super limpa, né? De preferência já ter passado aquela água fervendo sobre a superfície, uma bandeja, né? E colocar álcool, tudo bem? Álcool bem no momento quando está bem quente, coloca álcool. É uma manobra de esterilização, né, rápida para fazer. Não é a que a gente faz no consultório, nós usamos uma autoclave que vai até 140 graus por um ciclo de 20 minutos dentro de um grau cirúrgico, que é um papel esterilizado. Então, é totalmente diferente do que você está fazendo, tá bom? Outra situação que você precisa saber é se a região está dolorida. Se a região está dolorida e a pessoa vai mexer ou você vai mexer, você corre o risco de se machucar, tudo bem? Se a região está tudo bem, você toca com a língua, com o dedo, não sente nada, legal, pode dar o próximo passo. Situação importante, boa higiene bucal antes da remoção do ponto. Faça a sua higiene, use um enxaguatório, principalmente na região onde você vai tirar aquele pontinho, tudo bem? Enxaguatório, bochecho de 1 minuto, de preferência sem álcool para não ferir a região. Próximo passo, mãos lavadas, se é você que vai fazer a remoção do ponto, mãos lavadinhas, tudo certinho, campo limpinho, não vai fazer no banheiro sem antes fazer uma boa asepsia do banheiro, coloque um campo ali para colocar os seus instrumentaizinhos, para não haver contaminação de germes do banheiro com a boca, isso daí é infecção na certa, tudo bem? Se alguém vai fazer esse ponto para você, quarto, a sala, ideal, uma bancadinha para você colocar o seu materialzinho, né? E de preferência estar confortável.
Se a região é embaixo, dá para você fazer a tentativa de remover esse ponto. Eu vou ensinar uma manobrinha que pode te ajudar, mas veja bem, se você não conseguir, você para na hora, tudo bem? Aí imagina que é a região da sua cirurgia. Esse buraquinho aqui, o ponto geralmente que nós damos, ele cruza os lados da gengiva, você entende? A gente tenta juntar uma gengiva com a outra, uma gengiva com a outra. Quando você for fazer o primeiro corte do ponto, você tenta fazer o corte bem centralizado, nem nesse lado, nem nesse bordo. Imagina que o centro da sua cirurgia está aqui e você vem aqui no meio e pá, dá o primeiro corte. Com isso, você liberou praticamente todos os fios que estão ligando um lado ao outro. Veja bem, o ideal é puxar sempre do canto para fora, do outro canto para fora. Se você puxar, por acaso, daqui do centro, né, do centro para fora, provavelmente vai dar aquela fisgadinha, porque você está puxando um nó para dentro da região do alvéolo, tudo bem? Então, dos cantos para fora, dos cantos para fora. Se você puxar devagarzinho, fio por fio, para que você não venha sentir dor. Se puxar um fiozinho e sentir resistência, tente do lado oposto, fazer esse movimento, só que em vez de dentro para fora, de fora para dentro, e testando vagarosamente qual é o ponto que o fio você puxa e ele sai liso, sem oferecer resistência. Quando você encontra resistência, quer dizer que tem um nozinho ali que está tentando passar por aquele buraquinho da sutura, por isso que dói. Tudo bem? Para vocês terem ideia, eu que sou dentista, às vezes, dependendo do lugar, dou uma apanhada para tirar esse ponto, tá? Tem paciente que o ponto está muito lá dentro, tem paciente que a regeneração ficou mais grossa em torno ali do ponto e fica mais resistente, mais difícil. Tem paciente que sente dor quando eu tiro o ponto. Então você pode encontrar aí algumas situações das quais vão te oferecer um pouco de resistência, um pouco de risco. Por isso que isso é só uma informação para você, mas pelo amor de Deus, se puder, procure um colega para que possa te auxiliar. Ah, não me dei bem com determinado dentista, então vamos lá, tenta procurar um outro. Tudo bem? Não tem problema. O importante é você ser bem assessorado. Tudo bem? Pessoal, mais outra observação importante. Se você não seguir direitinho os passos, né, da esterilização, do modo de fazer certinho, né, pode ser que dos momentos em que você esteja tentando tirar esse ponto, você venha a adquirir uma inflamação intencional ou uma infecção. Essa é a nossa maior preocupação para a pessoa que vai tirar o ponto em casa, tudo bem? E se você quer saber em quanto tempo o buraquinho da cirurgia pode fechar, vai aparecer um card aqui, clica ali e dá uma olhadinha, tá bom? Veja bem, essa manobra eu estou indicando para você que não pode voltar ao dentista, justamente para você que depende do SUS, que não tem tempo, enfim, que não tem condição de voltar ao dentista nesse momento. É uma manobra para eu te ajudar a fazer o certo, tudo bem? Mas se você tem condição de voltar ao dentista e fazer um bom acompanhamento, volte e faça o seu acompanhamento, tudo bem? Se essa informação foi boa para você, me dá um like, depois deixa seu comentário, eu posso me basear nele para fazer o próximo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa lá sua inscrição, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!